O milionário fica em choque ao ouvir garçonete dizer: "Esse anel é da minha mãe." E Marcos sempre teve tudo o que quis. Ele era o milionário da cidade litorânea de Encantadas, cercado por iastes de luxo e festas extravagantes. A cada amanhecer, ele podia ver o mar azul da sua mansão, enquanto os outros se preocupavam em como pagar as contas. Mas naquele dia, algo o instigou a sair do mundano e experimentar o novo. Um impulso repentino o levou a entrar em um café simples, longe das ostentações que o cercavam. Assim que pisou no chão de ladrilho desgastado, foi recebido por aromas de café fresco e pão quentinho. As paredes decoradas com fotos de famílias locais e as mesas de madeira rústica criavam um contraste gritante com seu mundo glamouroso. Ele se sentou e, de repente, seus olhos se fixaram numa jovem que atendia às mesas. Clara, com seu sorriso tímido, levava uma bandeja com a destreza de quem já estivera acostumada a lidar com a vida. Mas foi o brilho de um anel em seu dedo que fez seu coração acelerar. Marcos reconheceu aquele anel, pertenceu à sua mãe, a famosa joalheira que havia-se ido há anos. "Esse anel é da minha mãe!" Clara exclamou, com os olhos arregalados ao notar o seu olhar fixo. Aquela frase cortou o ar entre eles como uma faca afiada. Marcos ficou paralisado, o estômago revirado. O que isso significava? O anel, desgastado pelo tempo, carregava não apenas preciosidades, mas um segredo que poderia mudar tudo. Clara viu nos olhos dele uma centelha de tristeza e seu coração, ainda ferido pela morte da mãe, se sentiu sobrecarregado. Estava lutando para sustentar sua irmã mais nova em meio ao caos que a vida impusera. Flertar com aquele milionário não era parte do plano. Ela desejava escapar, mas também temia que a felicidade fosse apenas uma miragem distante. "Você é de uma família famosa, não é?" ela perguntou, tentando quebrar o gelo. "Eu? Bem, sou só uma garçonete." O sorriso dela era triste, quase sufocado, enquanto ele, surpreso, começou a flertar, sem saber que por trás do sorriso existia uma tempestade. No entanto, a revelação do anel balançou suas vidas. Clara agora se sentia assombrada pela possibilidade de o passado de Marcos ameaçar sua pequena família. Ao mesmo tempo, ele enfrentava suas inseguranças, relutando em se abrir para o amor por medo de perder novamente. O peso do segredo começava a aparecer como um grande abismo entre eles. Quando um antigo rival de Marcos apareceu, disposto a expor segredos que ele lutava para esconder, a situação ficou ainda mais complicada. O que deveria ser uma simples história de amor transformou-se em uma corrida contra o tempo. Agora, não apenas seus corações estavam em jogo, mas também as verdades que poderiam destruir tudo. Clara e Marcos precisavam decidir, seguir seu instinto e enfrentar o passado ou deixar que seus medos coronassem suas vidas. As conversas pairavam no ar, carregadas de emoções e mistérios ainda não desvendados. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir." A conversa entre Clara e Marcos pairava no ar, carregada de tensão e mistério. O olhar dele estava fixo no anel, enquanto Clara tentava esconder a avalanche de emoções que começava a se agitar dentro dela. Os dois estavam à beira de um precipício emocional, mas nenhum dos dois sabia ao certo o que esperar. Então, o que deveria ser um simples encontro de almas, logo se transformou em uma tempestade. Clara tinha o coração acelerado. Perguntas sobre quem era Marcos e o porquê de o anel estar com ela cruzavam sua mente. Mas o café, a atmosfera íntima, parecia um refúgio para eles, Sudenli. O estalo de vidro quebrando interrompeu a conversa, seguido de gritos e a agitação dos clientes. Todos se viraram e a porta se abriu com força. Um homem alto e ameaçador entrou, o rosto familiar de Marcos se contorcendo em terror. Era Rafael, seu antigo rival, com um sorriso cruel e os olhos brilhando de satisfação. "Olha quem encontramos, gente! O bom menino Marcos, sempre cercado de gente rica!" ele exclamou, se direcionando para Clara com um olhar insidioso. "E você, querida, não sabe a história desse anel, sabe?" Marcos sentiu um nó na garganta. Mentes rápidas correram para entender as palavras de Rafael. O anel que ele sabe. Um frio percorreu as costas de Clara. A atmosfera que antes era leve agora estava carregada de tensão. "Você tem um jeito de se aproveitar das coisas, Marcos?" Rafael começou, provocando um sorriso cínico.
Como eu adoraria ver você se afundar no seu próprio passado. Clara deveria saber que esse anel traz consigo um segredo muito sombrio. O coração de Clara disparou. Ela olhou para Marcos em busca de uma explicação. O milionário estava paralisado, o horror refletido em seu rosto. Não escute ele, Clara, ele disse, a voz tremendo, mas era tarde demais. A curiosidade e a pressão dos que cercavam a mesa agora estavam em seu ápice. Rafael continuou, sua mãe não era apenas uma joalheira famosa. Ela tinha negócios bem obscuros. Esse anel foi usado em um acordo muito maior do que você imagina. Ele ria, satisfeito, ao ver a confusão crescer nos rostos dos presentes. Mas isso não é tudo. O que poucos sabem é que a história da família de Marcos está entrelaçada com a de Clara de maneiras que você nem consegue imaginar. O murmúrio em volta cresceu e Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que ele queria dizer, a conexão que eles apenas começaram a explorar agora, parecia um fio prestes a se romper. O peso das palavras de Rafael pairava sobre eles como nuvens escuras. Você não sabe quem está lhe dando, Rafael, Marcos gritou, sua voz agora cheia de fúria e desespero. Mas o desacato de Rafael já estava lançado. Não, mas você vai saber, e nesse momento, um grupo de homens entrou no café atrás de Rafael. O ambiente se transformou rapidamente. Vocês podiam sentir a tensão no ar. Clara quase podia ouvir seu coração batendo. Eles estão aqui para te proteger, Marcos, ou para te derrubar? Questionou Rafael, sua expressão de triunfo crescendo conforme ele observava o pânico na sala. Clara se sentiu cercada. Todos os olhares estavam sobre ela e Marcos, e o peso de segredos prestes a serem revelados era insuportável. Ela piscou, tentando processar o que estava acontecendo. O que você está insinuando? Que nós estamos conectados? Marcos pálido olhou para Clara. Não, isso não pode ser verdade. A cena criava um alvoroço, mas na mente de Clara tudo estava em tumulto. O passado que ela pensava que conhecia, a dor de sua mãe, o anel, tudo estava em perigo. Rafael tinha uma carta na manga e não só a conexão entre eles estava sendo questionada, mas toda a existência dessa nova esperança que mal haviam construído. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. O eco do passado estava prestes a arrastá-los para um abismo ainda mais profundo. O futuro nunca pareceu tão incerto. E com isso a cortina do mistério caiu, deixando todos à espera do que viria a seguir. Clara sentiu seu coração acelerar enquanto Rafael a observava, com um sorriso cruel no rosto. O que ele queria dizer sobre o anel? O café estava em silêncio, todos parecendo segurar a respiração. Ela olhou para Marcos buscando respostas, mas ele estava paralisado, o medo estampado em seu rosto. Você e sua mãe, Clara, vocês realmente acham que podem escapar da verdade? Esse anel é só um pedaço de uma história muito maior. Rafael se aproximou, seu olhar fixo em Clara, intensificando a tensão no ambiente. Seu passado está mais entrelaçado com o de Marcos do que vocês imaginam. E acredite, isso não é algo que se possa ignorar. As palavras de Rafael reverberaram como um eco amargo. Clara se sentiu perdida em um labirinto de confusão e medo. O que você quer dizer? Ela sussurrou, os lábios trêmulos. O murmúrio crescente entre os clientes ecoava como uma enxurrada. Todos os olhos estavam sobre eles. Vamos lá, querida. Não tão ingênua, sua mãe não era só uma joalheira. Ela lidava com coisas muito mais perigosas e interesses obscuros. Rafael continuou rindo e cada palavra parecia ser um golpe. E o que aconteceu com ela não foi um acidente. Ela estava envolvida em algo que custou muito caro. E adivinha, Marcos sabia de tudo isso. O rosto de Marcos palideceu ainda mais, os lábios apertados em uma linha tensa. Não fala assim, Rafael, você não sabe do que está falando, mas a explosão de emoções estava nele e ele mal conseguiu esconder a agonia. Você acha que sou só um rival, Marcos? Não se engane. Tenho muito mais informações do que você imagina. Rafael olhou de volta para Clara, seus olhos brilhando de insinuações. Sua mãe, ela deixou algo muito mais valioso para você. Algo que está perdido, algo que conecta você a tudo isso. O ar ficou pesado, o calor do café agora envolto em um frio desconcertante. Clara sentiu uma onda de desespero. Do que você está falando? A confusão começou a se transformar em um impulso. Você está mentindo. Minha mãe me deixou apenas esse anel. Para quem você está tentando enganar? Rafael zombou. O anel é só a ponta do iceberg. O verdadeiro segredo, Clara, é muito mais profundo e sombrio. Se ao menos você tivesse vazado seu passado, ao invés de se esconder por trás de sorrisos. De repente, algo mudou. Em um movimento rápido e inesperado, Rafael fez um gesto. Antes que Clara pudesse processar, uma mulher entrou no café apressadamente. Era Vânia, uma figura conhecida na cidade, mas o que o surpreendeu foi a expressão em seu rosto.
Uma mistura de pânico e determinação. Clara, não ouça ele! Vânia gritou, correndo até o centro do tumulto. Todos voltaram a olhar para ela. Você não sabe o que está prestes a descobrir. A voz dela tremeu e suas palavras cortaram a tensão. A história que Rafael está contando está errada. Você precisa saber a verdade. Clara sentiu o coração disparar. O que Vânia sabia, o que mais estava escondido, os olhares curiosos e ansiosos de todos intensificavam a agonia do momento. Rafael fez uma careta, sua expressão de deboche sumiu. Você não pode tão simplesmente. Eu sei mais do que você pensa, Rafael, basta! Vânia exclamou, erguendo a voz. Clara, sua mãe, ela era uma heroína, não uma vilã. E o que aconteceu com ela teve a ver com algo muito maior do que você pode imaginar. Então, como um relâmpago cortando o céu noturno, tudo ficou em silêncio. As palavras de Vânia pairaram no ar, carregadas de profundidade e mistério. O que ela estava revelando, o que realmente conectava Clara a Marcos. E nesse instante de pausa, Rafael se voltou para Marcos, seu rosto contorcido em uma mistura de raiva e impotência. Você sabia, não sabia. Esse passado vai vir à tona e quando vier, Clara não vai querer mais saber de você. Uma reviravolta inesperada. Os segredos, antes bem guardados, agora pareciam prestes a explodir em uma tempestade. Clara estava em choque. As conexões, os sentimentos, tudo estava prestes a se desfazer. No meio de gritos, murmúrios e olhares apreensivos, ela percebeu que nenhuma palavra poderia salvá-la daquele abismo, o futuro. Totalmente incerto, ela olhou para Marcos, que estava envolto em seu próprio turbilhão, o que significava tudo aquilo, que verdades estavam prestes a serem desveladas. Será que o amor seria suficiente para enfrentar a tempestade que se aproximava? O café estava em silêncio. A tensão era palpável. Clara olhava para Vânia, esperando respostas. O que você quer dizer com a verdade? Sua voz mal saía. Marcos parecia estar escondido em seu próprio tormento interior, mas havia uma centelha de esperança em seu olhar. Clara, só você pode quebrar esse ciclo, Vânia disse, quase implorando. A história que Rafael trouxe à tona, isso pode ser a chave para entender tudo. Rafael, furioso, interrompeu. Só há uma saída. O segredo sobre a sua mãe. E se você não conhecer, vai viver uma vida inteira presa a mentiras. Você e Marcos precisam saber? Clara estava sobrecarregada. Que segredo? O que você sabe sobre minha mãe? O medo tornava-se uma tempestade em seu peito. Ela era mais do que se imaginava, Vânia insistiu. Ela estava lutando contra forças que a envolveram em algo muito maior, Clara. Algo que pode, o resto da frase dela foi interrompido por um grito. A porta do café se abriu de forma brusca. Um barulho ensurdecedor, seguido de um estrondo de algo pesado caindo ao chão. Os clientes viraram-se alarmados. A atmosfera mudou instantaneamente. O homem que entrou era alto, com um olhar intenso que parecia atravessar as pessoas. Era Eduardo, o melhor amigo de Marcos, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de aparência séria, com expressão determinada, segurava uma pasta de documentos. O ambiente estava em alvoroço. Marcos, Clara. Eduardo gritou, à pressa na voz. Nós precisamos falar. O que aconteceu com sua mãe não foi o que vocês pensaram. Todos os olhares se voltaram para ele. Rafael sorriu como se soubesse mais do que estava deixando transparecer. Oh, que conveniência! Parece que temos uma audiência. Por favor, continue. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer, Eduardo? A ansiedade pulsava no peito dela. Hoje à noite, numa festa, eu ouvi uma conversa. Fui atrás. Tudo o que você pensou que aconteceu com sua mãe foi planejado. A revelação despencou sobre a sala com o peso de um furacão. Todos se calaram. Ela estava envolvida em um esquema, mas ela sabia que poderia se separar disso. Estava trabalhando para descobrir a verdade. O coração de Clara disparou. Ela olhou para Marcos, a confusão evidente em seus olhos. E você sabia disso? Porque não me contou? Porque eu não sabia como, Marcos afirmou, a voz trêmula. Quando eu descobri, não consegui encontrar coragem para falar. Achei que poderia proteger você. Proteger ou esconder? O desespero na voz de Clara ecoou pelo café como um grito de alerta. E logo ela se virou para Rafael. O que você sabe sobre isso? Rafael riu, mas não era uma risada de alegria. Ah, Clara, você ainda não entendeu. Sua mãe deixou para trás algo que poderia te colocar em perigo. E eu não estou falando apenas do anel. O que você pode descobrir mudaria tudo. Clara estava confusa. Olhando entre os três homens diante dela, os nós de suas vidas se emaranhavam mais e mais. Então, tudo isso é sobre poder. Segredos que vão muito além de nós três? Exatamente, Vânia exclamou. Essa verdade pode proteger ou destruir você, Clara. E antes que pudesse processar tudo, a mulher ao lado de Eduardo abriu a pasta que trazia.
Deslizou um papel para a mesa. Era uma foto antiga, desbotada, mostrando Clara com sua mãe em um evento. Mas ao lado delas, em um fundo distante, estava uma figura familiar. Uma mulher de braços cruzados, com uma expressão sombria. Essa é a última pessoa que viu sua mãe viva, Eduardo disse, tão explosivo quanto as palavras que saíam de sua boca. E ela está muito mais ligada a você do que você imagina. O mundo de Clara estava desmoronando. Quem é ela? O eco da explosão emocional era quase ensurdecedor. Essa mulher é a mãe de Rafael, Eduardo revelou, a bomba estourando no ar pesado de segredos. Todo o café parecia girar. Clara mal podia acreditar. Como isso é possível? Rafael, agora em pé, olhava para todos com uma nova expressão, não mais arrogância, mas medo. A verdade é mais profunda do que você pensa, e essa conexão pode destruir a todos nós. Clara e Marcos estavam paralisados, enquanto os ecos da revelação rebatem no ar. A corrida por respostas estava só começando, e agora, mais do que nunca, ficava claro que a verdadeira conexão poderia ser tanto sua salvação quanto sua ruína. O que mais estava escondido nas sombras? O café estava em silêncio. A tensão era palpável. Clara olhava para Vânia esperando respostas. O que você quer dizer com a verdade? Sua voz mal saía. Marcos parecia estar escondido em seu próprio tormento interior, mas havia uma centelha de esperança em seu olhar. Clara, só você pode quebrar esse ciclo, Vânia disse, quase implorando. A história que Rafael trouxe à tona, isso pode ser a chave para entender tudo. Rafael, furioso, interrompeu. Só há uma saída, o segredo sobre a sua mãe. E se você não conhecer, vai viver uma vida inteira presa a mentiras. Você e Marcos precisam saber. Clara estava sobrecarregada. Que segredo? O que você sabe sobre minha mãe? O medo tornava-se uma tempestade em seu peito. Ela era mais do que se imaginava, Vânia insistiu. Ela estava lutando contra forças que a envolveram em algo muito maior, Clara. Algo que pode. O resto da frase dela foi interrompido por um grito. A porta do café se abriu de forma brusca. Um barulho ensurdecedor, seguido de um estrondo de algo pesado caindo ao chão. Os clientes viraram-se alarmados. A atmosfera mudou instantaneamente. O homem que entrou era alto, com um olhar intenso que parecia atravessar as pessoas. Era Eduardo, o melhor amigo de Marcos, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de aparência séria, com expressão determinada, segurava uma pasta de documentos. O ambiente estava em alvoroço. Marcos, Clara! Eduardo gritou, à pressa na voz. Nós precisamos falar. O que aconteceu com sua mãe não foi o que vocês pensaram. Todos os olhares se voltaram para ele. Rafael sorriu, como se soubesse mais do que estava deixando transparecer. Oh, que conveniência! Parece que temos uma audiência. Por favor, continue. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer, Eduardo? A ansiedade pulsava no peito dela. Hoje à noite, numa festa, eu ouvi uma conversa. Fui atrás. Tudo o que você pensou que aconteceu com sua mãe foi planejado. A revelação despencou sobre a sala com o peso de um furacão. Todos se calaram. Ela estava envolvida em um esquema, mas ela sabia que poderia se separar disso. Estava trabalhando para descobrir a verdade. As palavras de Eduardo ecoaram. Clara se sentiu em choque. A verdade sobre sua mãe não era a que sempre havia acreditado. E você sabia disso? Porque não me contou? Porque eu não sabia como, Marcos afirmou, a voz trêmula. Quando eu descobri, não consegui encontrar coragem para falar. Achei que poderia proteger você. Proteger ou esconder? O desespero na voz de Clara ecoou pelo café como um grito de alerta, e logo ela se virou para Rafael. O que você sabe sobre isso? Rafael riu, mas não era uma risada de alegria. Ah, Clara, você ainda não entendeu. Sua mãe deixou para trás algo que poderia te colocar em perigo. E eu não estou falando apenas do anel. O que você pode descobrir mudaria tudo. Clara estava confusa. Olhando entre os três homens diante dela, os nós de suas vidas se emaranhavam mais e mais. Então, tudo isso é sobre poder, segredos que vão muito além de nós três. Exatamente, Vânia exclamou. Essa verdade pode proteger ou destruir você, Clara. E antes que pudesse processar tudo, a mulher ao lado de Eduardo abriu a pasta que trazia. Deslizou um papel para a mesa. Era uma foto antiga, desbotada, mostrando Clara com sua mãe em um evento. Mas ao lado delas, em um fundo distante, estava uma figura familiar. Uma mulher de braços cruzados, com uma expressão sombria. Essa é a última pessoa que viu sua mãe viva, Eduardo disse, tão explosivo quanto as palavras que saíam de sua boca. E ela está muito mais ligada a você do que você imagina. O mundo de Clara estava desmoronando. Quem é ela? O eco da explosão emocional era quase ensurdecedor. Essa mulher é a mãe de Rafael, Eduardo revelou, a bomba estourando no ar pesado de segredos. Todo o café parecia girar. Clara mal podia acreditar. Como isso é possível?
Rafael, agora em pé, olhava para todos com uma nova expressão, não mais arrogância, mas medo. A verdade é mais profunda do que você pensa, e essa conexão pode destruir a todos nós. Clara e Marcos estavam paralisados. Então, no meio do caos, um telefone tocou. Era o celular de Clara. Ela hesitou, mas algo a forçou a atender. Alô? A voz do outro lado era familiar e aterrorizante. Clara, você precisa saber a verdade. Sua mãe não está morta. A voz estava distorcida, mas a mensagem cristalina. O café ficou gelado. Clara sentiu o estômago embrulhar. Todos olhavam para ela, as expressões eram uma mistura de curiosidade e horror. A revelação cortou o ar. Cada palavra parecia reverberar dentro dela. O que você é? Como assim? Clara tremia, a realidade escorregando entre seus dedos. Você tem que vir comigo. O que você descobrirá é muito maior do que imagina. Sua vida e a de Marcos estão em perigo. E a ligação caiu. Clara ficou paralisada, a verdade dela e a da sua mãe mudando em um instante. O que mais estaria escondido das sombras? E o que isso significava para os sentimentos que começavam a crescer entre ela e Marcos? As dúvidas se enredaram na mente de Clara, uma tempestade à frente. Uma coisa era certa. Nada seria como antes. O café estava em silêncio. A tensão era palpável. Clara olhava para Vânia esperando respostas. O que você quer dizer com a verdade? Sua voz mal saía. Marcos parecia estar escondido em seu próprio tormento interior, mas havia uma centelha de esperança em seu olhar. Clara, só você pode quebrar esse ciclo. Vânia disse, quase implorando. A história que Rafael trouxe à tona, isso pode ser a chave para entender tudo. Rafael, furioso, interrompeu. Só há uma saída, o segredo sobre a sua mãe. Se você não conhecer, vai viver uma vida inteira presa a mentiras. Você e Marcos precisam saber? Clara estava sobrecarregada. Que segredo? O que você sabe sobre minha mãe? O medo tornava-se uma tempestade em seu peito. Ela era mais do que se imaginava, Vânia insistiu. Ela estava lutando contra forças que a envolveram em algo muito maior, Clara. Algo que pode, o resto da frase dela foi interrompido por um grito. A porta do café se abriu de forma brusca. Um barulho ensurdecedor, seguido de um estrondo de algo pesado caindo ao chão. Os clientes viraram-se alarmados. A atmosfera mudou instantaneamente. O homem que entrou era alto, com um olhar intenso que parecia atravessar as pessoas. Era Eduardo, o melhor amigo de Marcos, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de aparência séria, com expressão determinada, segurava uma pasta de documentos. O ambiente estava em alvoroço. Marcos, Clara, Eduardo gritou, à pressa na voz, nós precisamos falar. O que aconteceu com sua mãe não foi o que vocês pensaram. Todos os olhares se voltaram para ele. Rafael sorriu como se soubesse mais do que estava deixando transparecer. Oh, que conveniência! Parece que temos uma audiência. Por favor, continue. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer, Eduardo? A ansiedade pulsava no peito dela. Hoje à noite, numa festa, eu ouvi uma conversa. Fui atrás. Tudo o que você pensou que aconteceu com sua mãe foi planejado. A revelação despencou sobre a sala com o peso de um furacão. Todos se calaram. Ela estava envolvida em um esquema, mas ela sabia que poderia se separar disso. Estava trabalhando para descobrir a verdade. As palavras de Eduardo ecoaram. Clara se sentiu em choque. A verdade sobre sua mãe não era a que sempre havia acreditado. E você sabia disso? Porque não me contou? Porque eu não sabia como? Marcos afirmou, a voz trêmula. Quando eu descobri, não consegui encontrar coragem para falar. Achei que poderia proteger você. Proteger ou esconder? O desespero na voz de Clara ecoou pelo café como um grito de alerta. E logo ela se virou para Rafael. O que você sabe sobre isso? Rafael riu, mas não era uma risada de alegria. Ah, Clara, você ainda não entendeu. Sua mãe deixou para trás algo que poderia te colocar em perigo. E eu não estou falando apenas do anel. O que você pode descobrir mudaria tudo. Clara estava confusa. Olhando entre os três homens diante dela, os nós de suas vidas se emaranhavam mais e mais. Então, tudo isso é sobre poder? Segredos que vão muito além de nós três? Exatamente, Vânia exclamou. Essa verdade pode proteger ou destruir você, Clara. E antes que pudesse processar tudo, a mulher ao lado de Eduardo abriu a pasta que trazia. Deslizou um papel para a mesa. Era uma foto antiga, desbotada, mostrando Clara com sua mãe em um evento. Mas ao lado delas, em um fundo distante, estava uma figura familiar, uma mulher de braços cruzados, com uma expressão sombria. Essa é a última pessoa que viu sua mãe viva. Eduardo disse, tão explosivo quanto as palavras que saíam de sua boca. E ela está muito mais ligada a você do que você imagina. O mundo de Clara estava desmoronando. Quem é ela? O eco da explosão emocional era quase ensurdecedor.
Essa mulher é a mãe de Rafael, Eduardo revelou, a bomba estourando no ar pesado de segredos. Todo o café parecia girar. Clara mal podia acreditar. O que? Como isso é possível? Rafael, agora em pé, olhava para todos com uma nova expressão, não mais arrogância, mas medo. A verdade é mais profunda do que você pensa, e essa conexão pode destruir a todos nós. Clara e Marcos estavam paralisados. O coração dela batia forte. Mas antes que pudesse perguntar mais, a mulher ao lado de Eduardo apontou para o papel na mesa e disse: essa mulher passou anos escondendo uma verdade, e não era só sobre a sua mãe. Na verdade, essa conexão entre vocês dois é o que pode mudar tudo. Um silêncio estonteante tomou conta do lugar. Clara franziu a testa, confusa. Como assim? Ela era uma agente infiltrada e você, Clara, sempre foi o alvo. Sua mãe pelos crimes do passado que envolviam sua família e alguém muito próximo a você. O choque tomou conta de Clara. Ela olhou para Marcos, que ardia de dúvida. O que você está dizendo? Que eu sou um alvo? Sim, e a razão pela qual ela se afastou foi para te proteger. Ela sabia que um dia você poderia ser puxada para esse mundo. O olhar intenso da mulher fazia o estômago de Clara embrulhar. Marcos, ainda em choque, murmura: isso não pode ser verdade, é a única verdade, disse a mulher, e todos respiravam pesadamente. Um alvoroço cresceu entre os clientes. Olhares de espanto e reprovação cruzavam a sala. O peso da revelação era pesado demais. E nesse momento, Clara percebeu, tudo o que acreditava até então estava em ruínas. O passado de sua mãe, o anel, Marcos, tudo estava interligado em uma teia que ela mal podia imaginar. Enquanto a tensão se intensificava, um som alto ecoou pelo café. O vidro de uma janela quebrou, e de repente uma figura encapuzada apareceu na entrada, erguendo uma arma. A verdade deve permanecer em silêncio, a figura gritou. O caos e os gritos foram instantaneamente substituídos pelo terror diante da ameaça iminente. Clara teve certeza de que, naquela fração de segundo, suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O futuro deles não era apenas incerto, agora era mortal. O café estava em silêncio. A tensão era palpável. Clara olhava para Vânia esperando respostas. O que você quer dizer com a verdade? Sua voz mal saía. Marcos parecia estar escondido em seu próprio tormento interior, mas havia uma centelha de esperança em seu olhar. Clara, só você pode quebrar esse ciclo, Vânia disse, quase implorando. A história que Rafael trouxe à tona, isso pode ser a chave para entender tudo. Rafael, furioso, interrompeu. Só há uma saída, o segredo sobre a sua mãe. Se você não conhecer, vai viver uma vida inteira presa a mentiras. Você e Marcos precisam saber? Clara estava sobrecarregada. Que segredo? O que você sabe sobre minha mãe? O medo tornava-se uma tempestade em seu peito. Ela era mais do que se imaginava, Vânia insistiu. Ela estava lutando contra forças que a envolveram em algo muito maior, Clara. Algo que pode, o resto da frase dela foi interrompido por um grito. A porta do café se abriu de forma brusca. Um barulho ensurdecedor, seguido de um estrondo de algo pesado caindo ao chão. Os clientes viraram-se alarmados. A atmosfera mudou instantaneamente. O homem que entrou era alto, com um olhar intenso que parecia atravessar as pessoas. Era Eduardo, o melhor amigo de Marcos, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de aparência séria, com expressão determinada, segurava uma pasta de documentos. O ambiente estava em alvoroço. Marcos, Clara! Eduardo gritou à pressa na voz. Nós precisamos falar. O que aconteceu com sua mãe não foi o que vocês pensaram. Todos os olhares se voltaram para ele. Rafael sorriu, como se soubesse mais do que estava deixando transparecer. Oh, que conveniência! Parece que temos uma audiência. Por favor, continue. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer, Eduardo? A ansiedade pulsava no peito dela. Hoje à noite, numa festa, eu ouvi uma conversa. Fui atrás. Tudo o que você pensou que aconteceu com sua mãe foi planejado. A revelação despencou sobre a sala com o peso de um furacão. Todos se calaram. Ela estava envolvida em um esquema, mas ela sabia que poderia se separar disso. Estava trabalhando para descobrir a verdade. As palavras de Eduardo ecoaram. Clara se sentiu em choque. A verdade sobre sua mãe não era a que sempre havia acreditado. E você sabia disso. Por que não me contou? Porque eu não sabia como, Marcos afirmou, a voz trêmula. Quando eu descobri, não consegui encontrar coragem para falar. Achei que poderia proteger você. Proteger ou esconder. O desespero na voz de Clara ecoou pelo café como um grito de alerta, e logo ela se virou para Rafael. O que você sabe sobre isso? Rafael riu, mas não era uma risada de alegria. Ah, Clara, você ainda não entendeu. Sua mãe deixou para trás algo que poderia te colocar em perigo. E eu não estou falando apenas do anel. O que você pode descobrir mudaria tudo. Clara estava confusa. Olhando entre os três homens diante dela, os nós de suas vidas se emaranhavam mais e mais.
Então, tudo isso é sobre poder? Segredos que vão muito além de nós três? Exatamente, Vânia exclamou. Essa verdade pode proteger ou destruir você, Clara. E antes que pudesse processar tudo, a mulher ao lado de Eduardo abriu a pasta que trazia. Deslizou um papel para a mesa. Era uma foto antiga, desbotada, mostrando Clara com sua mãe em um evento. Mas ao lado delas, em um fundo distante, estava uma figura familiar, uma mulher de braços cruzados, com uma expressão sombria. Essa é a última pessoa que viu sua mãe viva. Eduardo disse, tão explosivo quanto as palavras que saíam de sua boca, e ela está muito mais ligada a você do que você imagina. O mundo de Clara estava desmoronando. Quem é ela? O eco da explosão emocional era quase ensurdecedor. Essa mulher é a mãe de Rafael, Eduardo revelou, a bomba estourando no ar pesado de segredos. Todo o café parecia girar. Clara mal podia acreditar. O quê? Como isso é possível? Rafael, agora em pé, olhava para todos com uma nova expressão, não mais arrogância, mas medo. A verdade é mais profunda do que você pensa, e essa conexão pode destruir a todos nós. Clara e Marcos estavam paralisados, o coração dela batia forte. Mas antes que pudesse perguntar mais, a mulher ao lado de Eduardo apontou para o papel na mesa e disse: essa mulher passou anos escondendo uma verdade, e não era só sobre a sua mãe. Na verdade, essa conexão entre vocês dois é o que pode mudar tudo. Um silêncio estonteante tomou conta do lugar. Clara franziu a testa, confusa. Como assim? Ela era uma agente infiltrada e você, Clara, sempre foi o alvo. Sua mãe pelos crimes do passado que envolviam sua família é alguém muito próximo a você. O choque tomou conta de Clara. Ela olhou para Marcos, que ardia de dúvida. O que você está dizendo? Que eu sou um alvo? Sim. E a razão pela qual ela se afastou foi para te proteger. Ela sabia que um dia você poderia ser puxada para esse mundo. O olhar intenso da mulher fazia o estômago de Clara embrulhar. Marcos, ainda em choque, murmura: isso não pode ser verdade, é a única verdade, disse a mulher, e todos respiravam pesadamente. Um alvoroço cresceu entre os clientes. Olhares de espanto e reprovação cruzavam a sala. O peso da revelação era pesado demais. E nesse momento, Clara percebeu tudo o que acreditava até então estava em ruínas. O passado de sua mãe, o anel, Marcos, tudo estava interligado em uma teia que ela mal podia imaginar. Enquanto a tensão se intensificava, um som alto ecoou pelo café. O vidro de uma janela quebrou, e de repente uma figura encapuzada apareceu na entrada erguendo uma arma. A verdade deve permanecer em silêncio, a figura gritou. O caos e os gritos foram instantaneamente substituídos pelo terror diante da ameaça iminente. Clara teve certeza de que, naquela fração de segundo, suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Mas enquanto todos congelavam, um movimento inesperado aconteceu. A mulher ao lado de Eduardo, com um semblante determinado, caiu de joelhos, revelando uma ferida profunda no ombro. O sangue escorreu e Clara ficou paralisada, a cena tão surreal quanto aterradora. A verdade ela já sabe, a mulher gaguejou, respirando com dificuldade. Clara, você precisa sair agora. Maria, a figura encapuzada, colocou a arma na direção de Rafael. Se você não calar essa boca, vou acabar com isso de uma vez por todas. O silêncio foi absoluto. O ar pesado estava cheio de pavor. Clara e Marcos se entreolharam, agora mais inseguros do que nunca. Mas Eduardo avançou, colocando-se entre Maria e Rafael. Pelo amor de Deus, o que você quer não precisa fazer isso. Nesse momento de distração, Clara finalmente entendeu. Eram todos peças de um jogo muito maior, e no centro desse jogo estava a verdade que todos estavam tão desesperados para esconder. A cena explodiu em caos. O grito de alguém, talvez de Vânia, que tomou conta do espaço. E o último vislumbre que Clara teve foi o olhar devastado de Rafael, enquanto a arma era levantada mais uma vez. Você tinha que saber, não somos apenas nós, e com isso a cortina da narrativa caiu. Clara ficou sem fôlego, a incerteza do que estava por vir ecoando em sua mente. Quem realmente eram eles? Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? A linha entre amigo e inimigo estava se borrando perigosamente, e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. O café estava em silêncio, a tensão era palpável. Clara olhava para Vânia esperando respostas. O que você quer dizer com a verdade? Sua voz mal saía. Marcos parecia escondido em seu próprio tormento interior, mas havia uma centelha de esperança em seu olhar. Clara, só você pode quebrar esse ciclo, Vânia disse, quase implorando. A história que Rafael trouxe à tona, isso pode ser a chave para entender tudo. Rafael, furioso, interrompeu. Só há uma saída, o segredo sobre a sua mãe. Se você não conhecer, vai viver uma vida inteira presa a mentiras. Você e Marcos precisam saber. Clara estava sobrecarregada. Que segredo? O que você sabe sobre minha mãe?
O medo tornava-se uma tempestade em seu peito. Ela era mais do que se imaginava, Vânia insistiu. Ela estava lutando contra forças que a envolveram em algo muito maior, Clara. Algo que pode, o resto da frase dela foi interrompido por um grito. A porta do café se abriu de forma brusca. Um barulho ensurdecedor, seguido de um estrondo de algo pesado caindo ao chão. Os clientes viraram-se alarmados. O homem que entrou era alto, com um olhar intenso que parecia atravessar as pessoas. Era Eduardo, o melhor amigo de Marcos, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de aparência séria, com expressão determinada, segurava uma pasta de documentos. O ambiente estava em alvoroço. Marcos, Clara! Eduardo gritou à pressa na voz. Nós precisamos falar. O que aconteceu com sua mãe não foi o que vocês pensaram. Todos os olhares se voltaram para ele. Rafael sorriu, como se soubesse mais do que estava deixando transparecer. Oh, que conveniência! Parece que temos uma audiência. Por favor, continue. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer, Eduardo? A ansiedade pulsava no peito dela. Hoje à noite, numa festa, eu ouvi uma conversa. Fui atrás. Tudo o que você pensou que aconteceu com sua mãe foi planejado. A revelação despencou sobre a sala com o peso de um furacão. Todos se calaram. Ela estava envolvida em um esquema, mas ela sabia que poderia se separar disso. Estava trabalhando para descobrir a verdade. As palavras de Eduardo ecoaram. Clara se sentiu em choque. A verdade sobre sua mãe não era a que sempre havia acreditado. E você sabia disso? Porque não me contou? Porque eu não sabia como? Marcos afirmou, a voz trêmula. Quando eu descobri, não consegui encontrar coragem para falar. Achei que poderia proteger você. Proteger ou esconder? O desespero na voz de Clara ecoou pelo café como um grito de alerta. E logo ela se virou para Rafael. O que você sabe sobre isso? Rafael riu, mas não era uma risada de alegria. Ah, Clara, você ainda não entendeu. Sua mãe deixou para trás algo que poderia te colocar em perigo. E eu não estou falando apenas do anel. O que você pode descobrir mudaria tudo. Clara estava confusa. Olhando entre os três homens diante dela, os nós de suas vidas se emaranhavam mais e mais. Então, tudo isso é sobre poder, segredos que vão muito além de nós três. Exatamente. Vânia exclamou, essa verdade pode proteger ou destruir você, Clara. E antes que pudesse processar tudo, a mulher ao lado de Eduardo abriu a pasta que trazia. Deslizou um papel para a mesa. Era uma foto antiga, desbotada, mostrando Clara com sua mãe em um evento. Mas ao lado delas, em um fundo distante, estava uma figura familiar. Uma mulher de braços cruzados, com uma expressão sombria. Essa é a última pessoa que viu sua mãe viva, Eduardo disse, tão explosivo quanto as palavras que saíam de sua boca. E ela está muito mais ligada a você do que você imagina. O mundo de Clara estava desmoronando. Quem é ela? O eco da explosão emocional era quase ensurdecedor. Essa mulher é a mãe de Rafael, Eduardo revelou, a bomba estourando no ar pesado de segredos. Todo o café parecia girar. Clara mal podia acreditar. O quê? Como isso é possível? Rafael, agora em pé, olhava para todos com uma nova expressão, não mais arrogância, mas medo. A verdade é mais profunda do que você pensa, e essa conexão pode destruir a todos nós. Clara e Marcos estavam paralisados, o coração dela batia forte. Mas antes que pudesse perguntar mais, a mulher ao lado de Eduardo apontou para o papel na mesa e disse, essa mulher passou anos escondendo uma verdade, e não era só sobre a sua mãe. Na verdade, essa conexão entre vocês dois é o que pode mudar tudo. Um silêncio estonteante tomou conta do lugar. Clara franziu a testa, confusa. Como assim? Ela era uma agente infiltrada e você, Clara, sempre foi o alvo. Sua mãe pelos crimes do passado que envolviam sua família e alguém muito próximo a você. O choque tomou conta de Clara. Ela olhou para Marcos, que ardia de dúvida. O que você está dizendo? Que eu sou um alvo? Sim, e a razão pela qual ela se afastou foi para te proteger. Ela sabia que um dia você poderia ser puxada para esse mundo. O olhar intenso da mulher fazia o estômago de Clara embrulhar. Marcos, ainda em choque, murmura. Isso não pode ser verdade, é a única verdade, disse a mulher, e todos respiravam pesadamente. Um alvoroço cresceu entre os clientes. Olhares de espanto e reprovação cruzavam a sala. O peso da revelação era pesado demais. E nesse momento, Clara percebeu tudo o que acreditava até então estava em ruínas. O passado de sua mãe, o anel, Marcos, tudo estava interligado em uma teia que ela mal podia imaginar. Enquanto a tensão se intensificava, um som alto ecoou pelo café. O vidro de uma janela quebrou, e de repente uma figura encapuzada apareceu na entrada erguendo uma arma. A verdade deve permanecer em silêncio, a figura gritou. O caos e os gritos foram instantaneamente substituídos pelo terror diante da ameaça iminente. Clara teve certeza de que, naquela fração de segundo, suas vidas estavam prestes a mudar para sempre.
Mas enquanto todos congelavam, um movimento inesperado aconteceu. A mulher ao lado de Eduardo, com um semblante determinado, caiu de joelhos, revelando uma ferida profunda no ombro. O sangue escorreu e Clara ficou paralisada, a cena tão surreal quanto aterradora. A verdade ela já sabe, a mulher gaguejou, respirando com dificuldade. Clara, você precisa sair agora. Maria, a figura encapuzada, colocou a arma na direção de Rafael. Se você não calar essa boca, vou acabar com isso de uma vez por todas. O silêncio foi absoluto. O ar pesado estava cheio de pavor. Clara e Marcos se entreolharam, agora mais inseguros do que nunca. Mas Eduardo avançou, colocando-se entre Maria e Rafael. Pelo amor de Deus, o que você quer não precisa fazer isso. Nesse momento de distração, Clara finalmente entendeu, eram todos peças de um jogo muito maior. E no centro desse jogo estava a verdade que todos estavam tão desesperados para esconder. A cena explodiu em caos. O grito de alguém, talvez de Vânia, que tomou conta do espaço. E o último vislumbre que Clara teve foi o olhar devastado de Rafael, enquanto a arma era levantada mais uma vez. Você tinha que saber, não somos apenas nós, e com isso, a cortina da narrativa caiu. Clara ficou sem fôlego, a incerteza do que estava por vir ecoando em sua mente. Quem realmente eram eles? Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? A linha entre amigo e inimigo estava se borrando perigosamente e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. Um tiro ecoou pelo café. O tempo pareceu parar. Clara paralisou, o mundo se movendo devagar. A bala atingiu Eduardo, que caiu no chão, os olhos arregalados, a expressão de incredulidade se espalhando por seu rosto. O sangue começou a se espalhar pelo piso e um grito coletivo irrompeu entre os clientes. Clara ficou em choque, seu coração pulsando no peito. Não, Eduardo. Sua voz saiu em um sussurro entre dor e desespero. A realidade se tornava um pesadelo e a imagem dele caindo, sem vida, fez seu mundo desabar. Rafael ficou paralisado, sua expressão mudando de arrogância para pura horrorização. E a figura encapuzada, ela olhou para Clara com um sorriso enigmático, como se tivesse alcançado o que desejava. Agora a verdade está a caminho e você não poderá escapar dela. Como você, o que você fez? O desespero criava um nó na garganta de Clara. Marcos estava ao seu lado, perdido em sua própria angústia, os olhos fixos no corpo de Eduardo. Nesse momento, a mulher ao lado de Eduardo, a que tinha falado sobre a verdade, finalmente falou. Eduardo sabia demais. A verdade sobre sua mãe, Clara, ela vai se revelar, mas agora você está no meio de tudo isso. Não, não agora. Clara gritava, a realidade estava escorregando entre seus dedos. Mas enquanto o cheiro de pólvora e sangue se misturava ao medo, ela se deu conta de que tudo havia mudado. A conexão de sua mãe com Rafael, seu próprio destino, tudo estava embroçado em um grande plano. E o que mais estava à espreita nas sombras, eles estavam prestes a descobrir, e o pavor crescente no peito de Clara não era nada comparado ao que o futuro oldava. O café estava em silêncio. A tensão era palpável. Clara olhava para Vânia, esperando respostas. O que você quer dizer com a verdade? Sua voz mal saía. Marcos parecia escondido em seu próprio tormento interior, mas havia uma centelha de esperança em seu olhar. Clara, só você pode quebrar esse ciclo, Vânia disse, quase implorando. A história que Rafael trouxe à tona, isso pode ser a chave para entender tudo. Rafael, furioso, interrompeu. Só há uma saída, o segredo sobre a sua mãe. Se você não conhecer, vai viver uma vida inteira presa a mentiras. Você e Marcos precisam saber. Clara estava sobrecarregada. Que segredo? O que você sabe sobre minha mãe? O medo tornava-se uma tempestade em seu peito. Ela era mais do que se imaginava, Vânia insistiu. Ela estava lutando contra forças que a envolveram em algo muito maior, Clara. Algo que pode. O resto da frase dela foi interrompido por um grito. A porta do café se abriu de forma brusca. Um barulho ensurdecedor, seguido de um estrondo de algo pesado caindo ao chão. Os clientes viraram-se alarmados. O homem que entrou era alto, com um olhar intenso que parecia atravessar as pessoas. Era Eduardo, o melhor amigo de Marcos, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de aparência séria, com expressão determinada, segurava uma pasta de documentos. O ambiente estava em alvoroço. Marcos, Clara, Eduardo gritou, à pressa na voz, nós precisamos falar. O que aconteceu com sua mãe não foi o que vocês pensaram. Todos os olhares se voltaram para ele. Rafael sorriu como se soubesse mais do que estava deixando transparecer. Oh, que conveniência! Parece que temos uma audiência. Por favor, continue. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer, Eduardo? A ansiedade pulsava no peito dela. Hoje à noite, numa festa, eu ouvi uma conversa. Fui atrás. Tudo o que você pensou que aconteceu com sua mãe foi planejado. A revelação despencou sobre a sala com o peso de um furacão. Todos se calaram.
Ela estava envolvida em um esquema, mas ela sabia que poderia se separar disso. Estava trabalhando para descobrir a verdade. As palavras de Eduardo ecoaram. Clara se sentiu em choque. A verdade sobre sua mãe não era a que sempre havia acreditado. E você sabia disso? Porque não me contou? Porque eu não sabia como, Marcos afirmou a voz trêmula. Quando eu descobri, não consegui encontrar coragem para falar. Achei que poderia proteger você. Proteger ou esconder? O desespero na voz de Clara ecoou pelo café como um grito de alerta. E logo ela se virou para Rafael. O que você sabe sobre isso? Rafael riu, mas não era uma risada de alegria. Ah, Clara, você ainda não entendeu. Sua mãe deixou para trás algo que poderia te colocar em perigo. E eu não estou falando apenas do anel. O que você pode descobrir mudaria tudo. Clara estava confusa. Olhando entre os 3 homens diante dela, os nós de suas vidas se emaranhavam mais e mais. Então, tudo isso é sobre poder? Segredos que vão muito além de nós 3? Exatamente, Vânia exclamou. Essa verdade pode proteger ou destruir você, Clara. E antes que pudesse processar tudo, a mulher ao lado de Eduardo abriu a pasta que trazia. Deslizou um papel para a mesa. Era uma foto antiga, desbotada, mostrando Clara com sua mãe em um evento. Mas ao lado delas, em um fundo distante, estava uma figura familiar, uma mulher de braços cruzados, com uma expressão sombria. Essa é a última pessoa que viu sua mãe viva. Eduardo disse, tão explosivo quanto as palavras que saíam de sua boca, e ela está muito mais ligada a você do que você imagina. O mundo de Clara estava desmoronando. Quem é ela? O eco da explosão emocional era quase ensurdecedor. Essa mulher é a mãe de Rafael, Eduardo revelou, a bomba estourando no ar pesado de segredos. Todo o café parecia girar. Clara mal podia acreditar. O quê? Como isso é possível? Rafael, agora em pé, olhava para todos com uma nova expressão, não mais arrogância, mas medo. A verdade é mais profunda do que você pensa, e essa conexão pode destruir a todos nós. Clara e Marcos estavam paralisados, o coração dela batia forte. Mas antes que pudesse perguntar mais, a mulher ao lado de Eduardo apontou para o papel na mesa e disse: essa mulher passou anos escondendo uma verdade, e não era só sobre a sua mãe. Na verdade, essa conexão entre vocês 2 é o que pode mudar tudo. Um silêncio estonteante tomou conta do lugar. Clara franziu a testa, confusa. Como assim? Ela era uma agente infiltrada e você, Clara, sempre foi o alvo. Sua mãe pelos crimes do passado que envolviam sua família e alguém muito próximo a você. O choque tomou conta de Clara. Ela olhou para Marcos, que ardia de dúvida. O que você está dizendo? Que eu sou um alvo? Sim, e a razão pela qual ela se afastou foi para te proteger. Ela sabia que um dia você poderia ser puxada para esse mundo. O olhar intenso da mulher fazia o estômago de Clara embrulhar. Marcos, ainda em choque, murmura. Isso não pode ser verdade, é a única verdade, disse a mulher, e todos respiravam pesadamente. Um alvoroço cresceu entre os clientes. Olhares de espanto e reprovação cruzavam a sala. O peso da revelação era pesado demais. E nesse momento, Clara percebeu, tudo o que acreditava até então estava em ruínas. O passado de sua mãe, o anel, Marcos, tudo estava interligado em uma teia que ela mal podia imaginar. Enquanto a tensão se intensificava, um som alto ecoou pelo café. O vidro de uma janela quebrou, e de repente uma figura encapuzada apareceu na entrada erguendo uma arma. A verdade deve permanecer em silêncio, a figura gritou. O caos e os gritos foram instantaneamente substituídos pelo terror diante da ameaça iminente. Clara teve certeza de que, naquela fração de segundo, suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Mas enquanto todos congelavam, um movimento inesperado aconteceu. A mulher ao lado de Eduardo, com um semblante determinado, caiu de joelhos, revelando uma ferida profunda no ombro. O sangue escorreu e Clara ficou paralisada, a cena tão surreal quanto aterradora. A verdade ela já sabe, a mulher gaguejou, respirando com dificuldade. Clara, você precisa sair agora. Maria, a figura encapuzada, colocou a arma na direção de Rafael. Se você não calar essa boca, vou acabar com isso de uma vez por todas. O silêncio foi absoluto. O ar pesado estava cheio de pavor. Clara e Marcos se entreolharam, agora mais inseguros do que nunca. Mas Eduardo avançou, colocando-se entre Maria e Rafael. Pelo amor de Deus, o que você quer não precisa fazer isso. Nesse momento de distração, Clara finalmente entendeu. Eram todos peças de um jogo muito maior. E no centro desse jogo estava a verdade que todos estavam tão desesperados para esconder. A cena explodiu em caos. O grito de alguém, talvez de Vânia, que tomou conta do espaço. E o último vislumbre que Clara teve foi o olhar devastado de Rafael, enquanto a arma era levantada mais uma vez.
Você tinha que saber, não somos apenas nós, e com isso a cortina da narrativa caiu. Clara ficou sem fôlego, a incerteza do que estava por vir ecoando em sua mente. Quem realmente eram eles? Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? A linha entre amigo e inimigo estava se borrando perigosamente, e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. Um tiro ecoou pelo café. O tempo pareceu parar. Clara paralisou, o mundo se movendo devagar. A bala atingiu Eduardo, que caiu no chão, os olhos arregalados, a expressão de incredulidade se espalhando por seu rosto. O sangue começou a se espalhar pelo piso e um grito coletivo irrompeu entre os clientes. Clara ficou em choque, seu coração pulsando no peito. Não, Eduardo, sua voz saiu em um sussurro entre dor e desespero. A realidade se tornava um pesadelo e a imagem dele caindo, sem vida, fez seu mundo desabar. Rafael ficou paralisado, sua expressão mudando de arrogância para pura horrorização. E a figura encapuzada, ela olhou para Clara com um sorriso enigmático, como se tivesse alcançado o que desejava. Agora a verdade está a caminho e você não poderá escapar dela. Como você, o que você fez? O desespero criava um nó na garganta de Clara. Marcos estava ao seu lado, perdido em sua própria angústia, os olhos fixos no corpo de Eduardo. Nesse momento, a mulher ao lado de Eduardo, a que tinha falado sobre a verdade, finalmente falou. Eduardo sabia demais. A verdade sobre sua mãe, Clara, ela vai se revelar, mas agora você está no meio de tudo isso. Não, não agora. Clara gritava, a realidade estava escorregando entre seus dedos. Mas enquanto o cheiro de pólvora e sangue se misturava ao medo, ela se deu conta de que tudo havia mudado. A conexão de sua mãe com Rafael, seu próprio destino, tudo estava embroçado em um grande plano. E o que mais estava à espreita nas sombras? Eles estavam prestes a descobrir, e o pavor crescente no peito de Clara não era nada comparado ao que o futuro oldava. Clara ficou paralisada ao ver Eduardo caindo, o olhar dele se apagando enquanto o sangue se espalhava pelo chão. Não, não, não! Ela gritou, a voz quebrando com a dor. O desespero tomou conta dela. A figura encapuzada ainda estava ali, com um sorriso que só aumentava sua raiva e confusão. A cena era surreal, como um pesadelo se desenrolando bem diante de seus olhos. Marcos agarrou a mão de Clara, puxando-a para trás. Precisamos sair, ele gritou, sua expressão era de urgência. O café estava pegando fogo com medo e gritos. Pessoas se empurravam, tentando achar uma saída. Agora, Marcos insistiu. Clara hesitou, olhando para Eduardo, o amigo em quem confiava. Era uma cena que ela nunca esqueceria. Eu não posso deixá-lo assim, ela gritou, os olhos cheios de lágrimas, mas Marcos não podia perder tempo. Você não pode salvá-lo, vamos. E com um último olhar para Eduardo, Clara sentiu o coração pesado. Marcos a puxou para o lado de fora, onde o ar fresco e a luz do sol pareciam um contraste gritante com a escuridão do que acabara de acontecer. Mas a liberdade deles não durou. Do lado de fora, a figura encapuzada apareceu outra vez como uma sombra ameaçadora. Vocês não vão escapar tão fácil, a figura gritou, erguendo a arma. O som da sirene da polícia ecoou ao longe, mas isso não oferecia alívio imediato. Clara e Marcos estavam encurralados e a adrenalina aumentava no corpo deles. Vá para a direita. Clara gritou, puxando Marcos enquanto corriam pelas ruas. Ela sentia o coração batendo forte, o medo a impulsionando, mas a figura o seguiu, como um pesadelo que não podia ser esquecido. Clara, precisamos de um plano, Marcos disse, ofegante. Ela desviou o olhar para o rosto dele, um misto de determinação e terror. Tem que haver uma maneira de pará-la. Diante deles, Clara viu um beco estreito e gritou, ali! Eles correram para o beco, apertando-se entre as paredes sujas. O eco dos passos da figura diminuía, mas a sensação de que estavam sendo perseguidos nunca a abandonou. No final do beco havia uma porta entreaberta. Com um impulso, Clara e Marcos entraram nela, trancando a porta atrás de si. O lugar era escuro e abafado, mas era um alívio estar longe da ameaça imediata. Clara apoiou-se contra a porta, respirando fundo. — Você está bem? Marcos perguntou, a preocupação evidente em seu olhar. Ela deu um leve aceno de cabeça, mas a verdade é que a tensão ainda pulsava. O que a gente faz agora? Tudo isso é por causa da verdade sobre a minha mãe. Precisamos descobrir mais, Marcos disse, tomando a mão dela. Aquela mulher, a figura encapuzada, ela sabe algo. Clara sentiu o encorajamento dele e uma onda de esperança, mas a dor da perda ainda era densa. Se eu puder descobrir a verdade por trás de tudo isso, talvez Eduardo tenha morrido por um motivo, talvez seja para nos proteger, para que possamos parar essa loucura. E nesse momento, Clara percebeu que todo o seu mundo havia mudado, mas de alguma forma ela sentia que a luta estava apenas começando. A vida dela estava entrelaçada com segredos antigos e o destino dela e de Marcos poderia ser a chave para muitos outros. Enquanto Clara olhava nos olhos de Marcos, viu uma nova determinação aparecendo.
Vamos juntos, não importa o que aconteça, eu não vou deixar você cair, ele prometeu. E assim, com os corações acelerados e a mente cheia de perguntas, eles sabiam que a verdade vinha à frente e estavam prontos para encarar o que quer que fosse. Agora, se você gostou dessa história e quer mais, este é o momento. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere NM mais o M segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.